agora a cabeça. Não fique triste, oh não, porque para tão cedo assim, até disse que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece você, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro, repreendeu o devorador. Ele agora em sua cabeça vem tomar posse da vitória, a sua bênção do castigo. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Declare que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima,
louvores, adoração esta noite. Maravilha. Assim, ó Pai, nós queremos apresentar adoração, louvor. Em nome de Jesus, Senhor. Momento precioso de adoração, entregando diante do Senhor, ó Pai, o que nós temos de melhor, Senhor, é a nossa adoração. Ainda que não seja, Pai, tão forte, tão perfeito, mas é de coração, Senhor, e o Senhor conhece os nossos corações, Senhor. A alegria de estar buscando o Senhor, de estar entregando, ó Pai, a adoração, o louvor desta noite. Assim, Senhor, receba, no nome poderoso de Jesus, assim nós pedimos e assim nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos comigo, amados irmãos, em Mateus, Evangelho segundo Mateus, 14. Nós vamos ministrar 14, 28 ao 31. São 4 versículos. O título: Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Está escrito assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Até aqui. Até aqui. Pai, diante da tua palavra, aqui estamos. Mais uma vez, pedimos ao Senhor a interpretação da mensagem, da palavra, que cada um de nós precisa aprender nesta noite. Comece por mim, pequeno servo, um aprendiz da tua palavra, e que cada um de nós, Pai, possa receber o que o Senhor tem preparado para cada um nesta noite. E seja para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Saudando ao pessoal de casa, ao povo, né? O povo de Deus aí na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso poder estar louvando a Deus, né? Glorificando ao Senhor mais uma vez aqui. Fazia tempo que nós não fazíamos este louvor, né? De adoração. E hoje se deu, a glória de Deus. Amados irmãos, aqui estamos diante do texto a qual tanto Jesus quanto a Pedro, eles andaram, né, por cima das águas. E o nosso foco hoje é olhando para Jesus. Olhar para Jesus. Será que nós temos olhado para Jesus? Amados irmãos, quando nós focamos a nossa mirada, o nosso olhar para Jesus, nós andamos em direção correta. E todas as vezes que nós distraímos o nosso olhar, o nosso foco, nós andamos talvez na contramão do que Deus quer. E vem os problemas, vem o medo, vem a dúvida, saímos da calmaria, que é o olhar para Jesus. Então, olhando para Jesus é o título da nossa ministração, no texto base, né, que está em Mateus 14, do 28 ao 31.
a passagem que Pedro, ele andou sobre as águas. Ele conseguiu andar enquanto olhava para Jesus. Então respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha só, houve uma dúvida de Pedro já, né? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Enquanto os olhos estão em Jesus, caminhamos sobre o impossível. Olha só, podemos caminhar sobre as coisas difíceis, tá? Mas quando tiramos o olhar de Jesus, começamos a afundar. Então os discípulos, eles estavam em meio a uma tempestade, eles estavam em meio do mar, né? E as ondas estavam agitadas, o barco estava no escuro, o vento era contrário, era de noite, né? Estavam com medo, o medo aumentava. E nesse cenário, Jesus apareceu andando sobre as águas. Muitas das vezes, irmãos, no momento que nós estamos num cenário mais difícil, é que Jesus aparece ali andando sobre as águas. Ele aparece andando de uma maneira que nos surpreende, né? Então, foi nesse cenário que ele apareceu. Deus muitas vezes revela não na calmaria, mas no meio da tempestade. Olha só, muitas das vezes nosso Deus nos revela, né, nos momentos mais difíceis. O problema que assusta você não assusta Jesus. Aquilo que afunda os homens é o chão onde ele pisa. Ele andava sobre as águas tranquilamente, como se estivesse andando em seco. Mas olha que Pedro, ele teve coragem, né? Pedro, ele saiu do barco, ele andou. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou. Então Pedro teve coragem de sair do barco, né? Jesus disse a palavra vem. Pedro saiu da segurança do barco para viver algo sobrenatural. O que nós aprendemos, irmãos? O barco aqui representa a área de conforto. Estamos talvez numa área de conforto e não queremos sair dali para algo mais, algo maior, algo sobrenatural. E seguimos ali naquela pequena parte que é a área de conforto. É a área que nós temos confiança. Se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Mas Jesus disse: vem. Pedro não teve medo, ele saiu da sua segurança, saiu da área de conforto, saiu da onde ele estava. Aquilo que nos prende ao natural. Então nós temos medo de dar um passo a mais. Muitos querem ver o milagre, mas sem sair do barco. Não estou falando de barco não, tá? Presta atenção. Então muitos querem ter o milagre, querem viver o milagre, mas sem sair do barco. A fé verdadeira não fica apenas ouvindo a voz de Jesus, ela obedece a voz de Jesus. Então Jesus disse: vem. Pedro, ele teve coragem, ele andou, tá? Ele começou a andar. Então quando Jesus está no controle, nós temos que sair desta zona de conforto, dessa área que está tranquila aqui, está confortável. Não vai passar daí, não vai andar sobre as águas. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, para ter algo mais, para andar sobre as águas, não estou falando de águas, nem estou falando de andar sobre as águas, entenda. Para andar sobre as águas, tem que sair da área de conforto. Ouvir a voz, seguir a voz, que é essa palavra, é a palavra de Deus.
Não adianta sair da área de conforto e não seguir a voz do Senhor, não ouvir a palavra de Deus, não vai adiantar de nada. Então tem que sair na orientação do vem de Deus, do vem do Senhor. Não sei se você pediu uma resposta para Deus, presta atenção. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele estava vencendo o impossível, ele estava andando sobre as águas. Viu que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus? 29, né? 29. Pedro, ele andou sobre as águas. É isso? Não. É 39. Não, é 29. Isso mesmo. 29. Então ele andou sobre as águas, tá? Então, humanamente era impossível, né? É impossível andar sobre as águas. Mas ele foi no sobrenatural, ele saiu da sua área de conforto, foi no sobrenatural de Deus, tá? Olha a resposta. Se sair daquela área de conforto, vai chegar no sobrenatural de Deus, tá? Pedro não andou sobre as águas por causa da sua força, do seu jeitinho de caminhar, não, tá? Ele andou sobre as águas olhando para Jesus, olhou para Jesus. Então, quando ele olhou para Jesus, ele teve o foco em Jesus, ele caminhou, ele foi para frente. Então, quando ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar. Deu 1, 2, 3 passos e foi indo. Já foi um milagre caminhar sobre as águas, porque ele estava olhando, ele estava focado em Jesus. Então, quando os nossos olhos estão em Cristo, a fé cresce, o medo diminui, o impossível acontece, a esperança permanece viva. Hebreus 12, 2, o que está escrito? Procura. Hebreus 12, 2. Alguém achar aí, pode ler. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Boa, Murilo. Então, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olha só. Então, a fé, né, autor e consumador da nossa fé. Então, ele olhando para Jesus, ele caminhou. Ele estava firme, olhando para Jesus, tá? Então, a nossa vitória não está em olhar para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Salvador, o tamanho do nosso Deus, o tamanho do nosso Jesus. Então, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós devemos olhar para quem? Para o problema? Não, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, olhando para Ele, nós temos a confiança, tá, de poder chegar, passar o sobrenatural, entrar nesta área, saindo do barco, tá, que é a área de conforto, sem medo. Foi aonde Pedro caminhou, né? 29, e ele disse, vem, Jesus disse, vem, e Pedro, descendo do barco, saiu da sua zona de conforto, e andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte. Aí começou, olha só, quando Pedro olhou para a tempestade, ele começou o quê? Afundar, começou a afundar. A Bíblia diz, mas sentindo o vento forte, teve medo. Teve medo. Então, sentindo o vento forte, teve medo. Aí ele já tirou os olhos de Jesus e começou a olhar os lados. Começou a olhar para a tempestade. Começou a olhar para o vento. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós começamos a perder o foco. Já começa a vir o medo. Começa a vir a dúvida. Mas é difícil mesmo, né? Difícil demais. Quando as coisas
quando você quer fazer algo e está com dúvida, está com medo, a circunstância ela não é favorável, dá medo, mas olha para Jesus, autor e consumador de nossa fé, porque ele olhou para o vento forte e teve medo. O vento já existia antes, ele já tinha caminhado, sim ou não? O vento estava lá, ele caminhou 1, 2, 3 passos, ele caminhou com o vento forte. Por quê? O segredo era ele olhar para Jesus, o foco, olhar para Cristo, não tirar a mirada, a visão de Jesus, olhar para Jesus, tá? O vento já existia antes, as ondas já estavam lá, ele andou sobre as águas, tá? O problema não foi a tempestade aparecer, porque já estava. O problema foi, Pedro, desviar os teus olhos de Jesus. Quando nós estamos olhando para Cristo, nós conseguimos atravessar a tempestade. Mesmo com dificuldade, com problemas, mesmo o vento estando forte, o mar ali revolto, nós conseguimos atravessar, porque nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas afundam espiritualmente, presta atenção, por quê? Olham para a crise, olham para as notícias ruins, olham para a enfermidade, olham para a perseguição, olham para os homens, mas deixam de olhar para Cristo. Irmãos, um conselho, você na sua igreja, você onde estiver, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, não olhe para a falha de outrem ou de alguém. Olhe para Jesus, apenas, autor e consumador da fé. Olhe para Ele e continue caminhando. Continue caminhando, tá? Porque se tirar o foco de Jesus, vai afundar. E o afundar é perder a bênção por causa de coisas que não nos corresponde, mas é Deus que sabe de todas as coisas. Nós não estamos aqui, irmãos, nem para apontar, nem para julgar, nem para criticar, nem para falar quem é salvo, quem não é, nem para falar quem é de Deus, quem não é, quem vai, quem não vai. Nós estamos aqui apenas para servir a Deus, tá? Simplesmente servir a Deus. Pode ter uma multidão, irmãos, igual estava aqui, ó, né? A multidão, os discípulos, sempre teve uma multidão seguindo Jesus. Mas, irmãos, o foco é Jesus. Não olhe para a multidão, não olhe para as pessoas, não olhe para ninguém, não olhe para os líderes, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, não olhe para a enfermidade, não olhe para a perseguição, não olhe para os homens, mas olhe para Cristo, olhe para Jesus. Amém? Os irmãos estão cumprimentando aqui. Hoje é dia do pastor, né? Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe a irmã Jandira. Deus abençoe os irmãos que estão mandando mensagem. Deus abençoe. Obrigado. Ore por nós, precisamos muito. Por todos os pastores. Deus abençoe a todos. Mesmo afundando, Pedro fez uma oração certa. Olha só. Ele fez uma oração. Vamos lá. 30. Mas sentindo o vento, olha só. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Foi a oração de Pedro. Então, no momento que começamos a dispersar, irmãos, no momento que você começa a tirar o foco de Jesus, clama mais uma vez: Senhor, salva-me. Foi a oração certa de Pedro. Não foi longa, foi apenas um grito: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, né? Vai falar aí, ó. E logo, Jesus estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas Jesus segurou. Jesus estava pronto para estender a mão, tá? Então isso mostra que a graça de Deus é maior que os nossos fracassos. Irmãos, ainda que nós sejamos
fracos, fracassados, caímos às vezes, tropeçamos. A misericórdia de Deus, tá? E a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados, nossos fracassos, dúvidas, medos. Porque não era para ter medo. Jesus fala assim, ó, homem de pequena fé. Não era para ter pequena fé, porque nós servimos um Deus gigantesco. Era para ter muita fé, não é? Então a graça de Deus está ali. Então ele orou, ele clamou, salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E quando nós recomeçamos, né, nossa dependência do Senhor, quando nós conhecemos, reconhecemos e começamos a clamar pela sua salvação, ele estende a mão, ele socorre. Jesus não abandonou Pedro, ele estendeu a mão, tá? No mar ali mesmo. Da mesma forma, Jesus não abandona aqueles que clamam por ele, que chamam por ele, tá? A mão de Jesus é mais forte do que qualquer tempestade. Estamos terminando, tá? É rápido. A mão de Jesus é mais forte do que qualquer tempestade, tá? E logo ele estende a sua mão, segurando, e disse, homem de pequena fé, por que duvidasse? Aí vai falar sobre a fé, vai falar sobre a dúvida, falta de fé, né? O medo. Então, as ondas eram grandes, tá? A tempestade era forte, mas a mão de Jesus era maior. A mão de Jesus ali sobre Pedro foi maior, tá? Mesmo Cristo, o mesmo Cristo que chamou a Pedro para andar sobre as águas, foi o Cristo que levantou também, que o levantou quando ele caiu, tá? Talvez alguém esteja passando por alguma tempestade hoje, problemas familiares, financeiros, enfermidades, algum desânimo espiritual, irmãos. Isso aqui é o que mais o crente passa. Desânimo espiritual. Uma fraqueza, uma tristeza. O povo quer chorar, né? Então o desânimo espiritual é terrível. Jesus continua estendendo a mão em todas as circunstâncias, irmãos, tá? Estaremos orando, amém? Estaremos orando. Então, em todo o tempo, Jesus está ali com as mãos estendidas, irmão, para nos levantar, tá bom? A vida cristã nos ensina uma verdade poderosa, tá? Quem olha para as ondas, afunda. Mas quem olha para Jesus, vence. Quem olha para Jesus, vence. Não importa o tamanho da tempestade, não importa a força do vento, olha só, não importa quão profundas são as águas, se os seus olhos estiverem em Jesus, você encontrará força para continuar caminhando. Amém, sim ou não? A tempestade só é maior que você quando você deixa de olhar para Jesus, quando você deixa o foco da visão de Cristo em Cristo para olhar para ela. Aí você não consegue. Mas olhando para Jesus, tá? Quando olhamos para Jesus, quando nós focamos em Jesus ali, ó, o olho, sem tirar a visão de Cristo, nós conseguimos atravessar qualquer mar, qualquer tempestade, tá? E Jesus hoje continua dizendo, vem. Saia do medo, saia da dúvida, saia da incredulidade. Volte os seus olhos para Cristo, porque aquele que olha para Jesus não apenas sobrevive à tempestade, ele atravessa a tempestade andando sobre aquilo que deveria afundá-lo. Olha que tremendo, hein? Olha para Jesus e ele segurará na sua mão até que você chegue ao outro lado. Amém? Receba em nome de Jesus. Seja feliz. Medita, pensa. Glória a Deus. Vamos estar orando para cada um agora. Os que pediram oração, vamos estar colocando agora em oração a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá? Olha para Jesus, autor, consumador de nossa fé. Feche os teus olhos. Pai, após essa palavra, essa mensagem, queremos colocar diante do Senhor, Pai, a vida de cada um de nós que aqui estamos, cada um que ouviu essa palavra. Colocamos, ó Pai, os irmãos para diante do Senhor. Pai, venha nos capacitar
para olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que não possamos, Pai, ficar olhando para as circunstâncias, para os lados, para as coisas que estão acontecendo, mas sair também da área de conforto e caminhar sobre a tempestade, olhando para Jesus, Pai. Quem disse vem já faz tempo, e não conseguimos dar 2 passos, porque estamos olhando para a tempestade. Senhor, nos capacita, Senhor, nos leva, guiado por Tuas mãos. E às vezes que formos cair, Senhor, estenda Suas mãos para nos levantar, Senhor, nos dar força e colocar de novo no barco, Senhor. Assim nós pedimos ao Senhor, ó Pai, nos capacita e nos abençoa. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém? Irmãos, fiquem com Deus. Vamos estar desligando a live agora. Estaremos de volta no próximo culto, se Jesus permitir, assim na terça-feira, com mais palavras, mais louvores, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de vitórias, uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.